Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é sexta-feira, 13 de abril, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Como já é tradição às sextas-feiras, hoje vamos falar principalmente dos assuntos que movimentam o setor portuário. Para o Agenda do Porto de hoje, recebemos Mauro Samarco, coordenador da Câmara Setorial de Navegação da Associação Comercial de Santos e presidente do Clube do Leme. A partir de agora, você também pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Mauro, você recentemente foi eleito presidente do Clube do Leme. Para quem está em casa entender, o que é o Clube do Leme e qual que é o objetivo do grupo? Bom dia, Nathalie. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estar presente, debatendo os assuntos do Porto aqui com você e poder ter essa oportunidade de explicar mais sobre o Clube do Leme. O Clube do Leme era uma confraria da navegação, foi formado há 38 anos. Recentemente, é jovem, a gente pode dizer, jovem. né? É jovem. É uma grande tradição da navegação, com o objetivo do congraçamento dos profissionais do setor. Então, além da oportunidade de networking, de você poder ter contato com autoridades ou com profissionais de outros setores relacionados à área portuária, mas também um ambiente social, fora do ambiente de trabalho, para haver também uma certa descontração. Então, funciona não existe estatuto, não existe sede, não existe associado. E como vocês se reúnem? Nós fazemos 4 festas por ano, 4 encontros sociais, digamos assim. E o primeiro, tradicionalmente, na Capitania dos Portos, porque nós temos o Capitão dos Portos como nosso presidente de honra, comandante Daniel. Então, a capitania gentilmente cede o espaço deles lá no Cais da Marinha para poder fazer o primeiro evento. E o presidente conta com o apoio da diretoria para, então, fazer a divulgação, a venda dos convites. Mas funciona muito bem. Tivemos o evento agora... Recentemente foi, inclusive, homenagem ao novo capitão dos portos, Exatamente. Né? Homenagem ao capitão e à capitania, né? 170 anos da presença, né, da capitania no porto. E acho que foi uma oportunidade que a gente teve de prestar essa justa homenagem. E com a presença de cerca de 150 pessoas, todas ligadas ao setor marítimo. Então... Quando a gente vê esse número representativo, 150 pessoas ligadas ao setor marítimo e diretamente ligadas ao Porto de Santos, a gente vê a importância da união da classe, né? A gente sabe que os desafios do Porto de Santos são muitos, né? E o diálogo precisa ser cada vez mais integrado. Você, como uma pessoa que participa ativamente desse mundo portuário, você percebe que está havendo esse estreitamento de fato? Sim, com certeza. Eu acho que Santos, pela característica da cidade, né, ser uma cidade de porte médio, né, nos padrões brasileiros, junto a um porto de porte enorme. Mundial, né, a gente pode dizer. Então a gente... tem a importância do setor, mas num local relativamente de porte médio e pequeno. Então, você tem acesso e contato constante com todos os agentes, né, da área portuária. Isso já facilita muito. Sim. Portos como o Rio de Janeiro já dispersa muito. E eu acho que a nossa comunidade ela é muito ativa. Então, você vê esse grupo aí do Santos 17, o pessoal que divulgou muito a questão da dragagem, players diferentes discutindo o mesmo assunto, mas todos unidos pelo mesmo objetivo. Pelo mesmo objetivo, exatamente. Isso que é o interessante, né? Porque se a gente for pegar, por exemplo, a dragagem como um exemplo, eu acho que é um dos maiores exemplos de união da classe, porque ano passado foi um ano crucial, onde eu acho que chegou no limite a situação da dragagem, e foi essa força, foi essa união que fez com que talvez o governo federal enxergasse, abrisse os olhos para a necessidade de um outro sistema. Acho que o governo federal
de certa forma, enxergou a necessidade, mas também se viu pressionado porque a situação chegou num ponto de que a gente entrou num colapso, né? Então, eles tiveram que realmente tomar uma medida para voltar até a operação, né? Mas, pelo menos, abriu a possibilidade do debate. De um debate. Exatamente. Quando a gente fala do debate, a gente volta diretamente à questão do distanciamento que existe entre quem de fato manda e quem de fato executa, né? Município, Estado e Federação. A gente volta à questão da centralização. Você acredita que, em virtude de tudo que aconteceu nas últimas semanas, e aí eu falo da Operação Scala da Polícia Federal, onde o Porto de Santos teve diretamente os holofotes todos voltados para ele, com uma investigação de favorecimento a partir do novo, eu não posso falar antigo, mas do último decreto dos portos em troca de propina. O presidente Michel Temer ficou também muito em evidência nessa investigação. Você acredita que a descentralização, que era uma das propostas do decreto dos portos, possa estar correndo risco? Infelizmente... Como todo o decreto em geral, né? A questão do decreto, é uma preocupação grande porque você paralisa os investimentos, né? Mas a gente vê o governo federal, infelizmente um governo de transição, passando também por alguns problemas e no momento agora de final de mandato, então a gente vai ter que aguardar mais um pouco, né? O novo governo para retomar esses debates. Mas, de certa forma, acabaram mantendo o sistema centralizador que já vem... E que não é bom, né? Que não é bom, não com certeza. Bom. Quando a gente fala, voltando a falar um pouquinho do Clube do Leme e um pouquinho da Capitania dos Portos, o novo capitão dos Portos, quando assumiu, disse abertamente que o objetivo dele era reforçar a segurança marítima, né? E nós temos realmente uma lacuna quando a gente fala de segurança marítima, e se a gente está pensando em exploração de pré-sal aqui, a gente precisa de fato se preocupar com isso. Como é que você avalia, sendo um agente participativo e dentro dessa cadeia da navegação, a questão da segurança marítima no Porto de Santos e a atuação da capitania nesse sentido? Olha, a capitania ela vem fazendo um trabalho importante já há muitos anos. Nós tivemos uma sequência de excelentes capitães dos portos, então a gente tem tido muitos avanços. Obviamente que tudo depende de orçamento, né? Então, agora, com a chegada do navio patrulha, que vai operar na região, isso é muito importante, vai incrementar muito a segurança na nossa região, e principalmente para a questão do pré-sal, né? Sim. Então, a gente vê com muitos bons olhos e realmente parabenizar o trabalho que está sendo feito pela Marinha. O grupamento naval, que está previsto para começar a operar, chegar e começar a operar a partir até do próximo semestre. Quando a gente fala em exploração do pré-sal, a gente teve recentemente, há coisa de mais ou menos um mês e pouquinho, aquele seminário promovido pela Associação Comercial de Santos, que mostrou, que comprovou a viabilidade da instalação de uma base offshore em Santos, ou enfim, de mais uma base na região. Nós estamos preparados? Olha, eu acredito que sim. Nosso porto, ele já conta com toda a base de apoio marítimo que atende as embarcações de carga, e isso perfeitamente tem toda a logística viável para atender a base offshore. Eu acho que não aconteceu antes muito por causa de uma questão política, a tradição, né, dessas operações ocorrerem no Rio de Janeiro, mas nós temos toda a cadeia de equipamentos, né, de produção de insumos para as plataformas do interior do nosso estado. Então, é mais do que lógico que é necessário, né? É necessário para a própria inclusive cadeia. E para a própria Petrobras. Exatamente. Né? O custo muito menor de operar por aqui, né? Uma distância menor para as plataformas. Então, o evento foi excelente. Vicente do Vale, Roberto Santini, né? O pessoal da Câmara Setorial de Petróleo e Gás trabalhou muito para que isso ocorresse. Tivemos a presença... Conquista, né? Isso foi uma conquista da Associação Comercial, que não começou a trabalhar com esse tema
há meses, né? Foram Não, anos de diálogo, né? É um trabalho que eles vêm feito há muito tempo, de forma muito profissional, muito ativa. Trouxeram o presidente da Petrobras, os principais envolvidos na cadeia do petróleo e gás. E o que depende agora é realmente do investimento do setor privado para que façam as instalações. Mas eu acho que agora a gente deu um passo importante para isso. E quando a gente fala deu um passo importante para isso, a gente pensa na cadeia como um todo, na região como um todo, na cidade como um todo. Porque Sim. Trazendo uma base offshore para cá, a gente volta a ter a expectativa de uma movimentação de postos de trabalho também, Sim, né? com certeza. Isso traz as empresas que trabalham diretamente com as operações das embarcações de offshore e toda a cadeia que presta suporte a essas empresas. Então, é uma grande oportunidade para a região, né? O Maurício Quintela, que deixou o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil para se candidatar a uma vaga no Senado, deu espaço para o Casimiro Silveira, que assume, eu acho que meio no olho do furacão, né? Qual que é a tua avaliação com relação ao novo ministro? Ele é uma pessoa capacitada, ele é integrada e, mais importante, conhece o nosso porto? Olha, a gente sempre tenta ter um certo otimismo, né? Uma pessoa séria. Currículo bom ele tem. Currículo muito bom. Acho que o grande problema é que ele entra para um encerramento de governo, né, num momento realmente conturbado, mas questões importantes que não podem ficar paralisadas, né, licitações não só na área portuária, mas ferrovias que vão nos impactar também aqui, medidas importantes que precisam ser tomadas, a questão do decreto. Do decreto. Exatamente. Aliás, para quem está em casa entender, qual que é a importância da implementação do decreto que hoje está parado por determinação do Tribunal de Contas da União? Alguns terminais já estão com prazo de licitação muito longo, né? Precisa ter essa flexibilização para os investimentos para que se modernize. Então, o decreto é fundamental para isso. Hoje o setor está meio de mãos amarradas, a gente pode dizer. Sim, porque com essa paralisação pelo TCU, os investimentos ficam todos congelados, né? Então, precisa andar com isso para que os investimentos aconteçam, o porto se modernize, aumenta a segurança, aumenta o volume de carga, reduz a poluição, uma série de fatores importantes, né? E quando a gente fala em tudo isso, a gente está falando de fazer o porto se tornar ainda mais competitivo, até porque andou perdendo carga, né? Apesar dos recordes serem anunciados, depois de recorde, mas a gente sabe que todos esses problemas que a gente debate aqui com frequência no Bom Dia Baixada fazem o Porto de Santos perder carga para outros portos que estão se modernizando ou estão mais acelerados com relação a tudo que está mudando no mundo, né? De certa forma, o governo federal investiu bastante nos portos do norte, então a gente acabou ganhando uma competição, enquanto a gente ainda tem esse problema da entrada da cidade, Sim. Agora sendo solucionado. Então, os investimentos para a nossa região, eu acho que não são adequados ao porte, né, da nossa necessidade pelo tamanho do porto. Mas o Brasil ainda tem um potencial de crescer muito ainda em volume de exportação, principalmente de grãos, né? Então, aliás, foi o que segurou a nossa economia na crise, exatamente. Né? Então, eu acho que tem carga suficiente para o nosso porto e para esses outros portos que estão se modernizando. O Brasil tem que se preparar para atender a demanda que vai crescer cada vez mais de China, Índia, para exportar mais carga. Então, não é uma questão da carga que está saindo daqui ou indo para algum outro porto. O país num todo tem uma cadeia adequada para atender isso. E essa visão, você tocou num ponto muito importante, é deixar de ver o outro porto como um concorrente e passar a ver o outro porto como um aliado, transformando isso numa cadeia geral, numa cadeia portuária. A gente está longe disso? Infelizmente no nosso país a gente trabalha com um governo que
existe sempre uma disputa regional, né? Então você vê o Congresso sempre pressionando para que determinada região receba mais incentivos. A gente tem que tentar equilibrar, né, para que o país realmente tenha um desenvolvimento maior nas áreas mais carentes, mas precisa pensar na logística, na infraestrutura de uma forma global, né? Então, realmente, nesse ponto, o Santos vai ter o seu ponto importante. E está muito abaixo, né? Se a gente for parar para pensar do ponto de vista de olhar de recebimento, por exemplo, de recurso, nossa região recebe muito menos do que aquilo que produz efetivamente. Exatamente. Você vê os terminais fazendo grandes investimentos. Exato, os terminais privados. Exatamente. Recentemente, até atendendo um outro programa, comentei a respeito, citei como exemplo o Tiplan. Sim. Né? Então, realmente, o terminal fez a sua lição de casa, né, em questões muito bem feito, inclusive. Infraestrutura, tecnologia, mas ele precisa que a carga chegue, que os navios possam trafegar pelo canal com uma dragagem adequada. Então, tem a parcela do governo federal importante, que, infelizmente, para a nossa região, sempre tem um atraso, né? Sempre tem um atraso. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente fala um pouquinho de integração de modais, porque isso também faz a vida do porto ser melhor, faz o porto ser mais ágil, faz o porto ser mais rápido e ter um menor custo, o que é, na verdade, o grande objetivo da coisa, né? A gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos este bloco dando espaço para as notícias da região. Furar a fila da balsa é mais do que falta de educação. É uma infração de trânsito que dói no bolso. Custa R$ 127 e 5 pontos na carteira de motorista. Se a fiscalização talvez fosse mais eficiente, muitos usuários da travessia não enfrentariam tantos problemas. O flagrante do cinegrafista Valdênio Biano mostra um carro tentando furar a fila da balsa na Avenida Ademar de Barros. Ele dá até seta para sinalizar a intenção de fazer o que não pode. Então, de repente, um outro carro fura a fila. E o que estava lá atrás também. Uma situação bem parecida com essa foi testemunhada pela Marília. Ela vinha do Guarujá para Santos quando furaram a fila bem na frente dela. E sabe o que é pior? A Marília ainda levou uma multa. Eu cheguei aqui próximo ao agente de trânsito que estava aqui onde a gente está. Eu buzinei, gesticulei, fiz sinal para ele. Falei, olha, esse carro furou a fila aqui atrás, no semáforo. O agente de trânsito fez sinal assim para eu deixar para lá. Não tirou ela da fila. Eu continuei, fiz minha viagem e na última quinta-feira eu recebi a multa em casa por uso indevido de buzina. Marília não esconde a indignação. Ela chegou até a questionar um agente de trânsito sobre o que deveria fazer, mas a resposta não foi positiva. Perguntei o que eu deveria fazer nesse caso, qual é o procedimento correto. E o agente me informou que não tem procedimento, que infelizmente não há o que fazer, que eles só retiram as pessoas que foram à fila quando eles vêm furar a fila na frente deles e que o fato de eu ter buzinado realmente é uma multa, que eu estou usando a buzina errada. Nessa história é bom a gente deixar bem claro qual é a responsabilidade de cada um. A Dersa é responsável por oferecer o serviço, fazer a travessia. Quando tem algum problema na travessia ou quando a demanda é muito grande, acaba gerando fila. A responsabilidade pela fila é da prefeitura, que tem que cuidar do que acontece na rua, aqui na Avenida Ademar de Barros. Por isso, ela disponibiliza agentes para fazer a fiscalização. Agora, furar a fila, bom, aí vai da educação de cada motorista. O diretor de trânsito de Guarujá explica que o número de agentes disponibilizados para fiscalizar a fila da balsa depende da demanda. O nosso efetivo ele é reduzido, então por conta disso, né, e nós temos também a responsabilidade de cuidar da cidade toda, a gente disponibiliza o material humano que a gente dispõe na ocasião, na ocorrência da fila. O que a gente utiliza é a orientação do condutor, porque para que não fure a fila, para que obedeça a sinalização, porque essa parte do fura-fila, ele parte muito mais da falta de educação daquele condutor que não quer esperar e que não tem consideração por quem vem seguindo a fila, do que qualquer outra forma, né? Então, a gente, no primeiro momento, orienta. A pessoa não acatando a orientação, é feita a autuação
por furar a fila. Quanto à situação vivida pela Marília, ele diz que será investigada. Nós vamos apurar o que ocorreu, né? A orientação dos agentes não é para punir a pessoa que está indicando ou mostrando alguém que cometeu o fura-fila. A gente não pode simplesmente fazer autuação porque algum condutor falou que o veículo da frente furou a fila. O agente de trânsito, ele por força de lei, ele tem que visualizar a infração. A Marília entrou com recurso para tentar ficar livre da multa. A resposta chega em 30 dias. A revolta com a situação continua. O jeito é usar a bicicleta. Eu acho um absurdo pagar R$ 11,90 por um serviço mal prestado como esse, de você ficar horas na fila. Então eu me sinto assim extremamente lesada, porque eu já vou trabalhar de bicicleta por isso. E no único dia que foi um domingo de fevereiro que eu fui com o carro, levei essa multa por ter tentado alertar um agente de trânsito. Esse problema da fila da balsa, ele já é antigo. A gente sabe que, apesar dos esforços da Prefeitura do Guarujá, o número de agentes é pequeno. Hoje, os aplicativos de localização, como por exemplo o Waze, isso já aconteceu comigo, eu dou o meu testemunho, te dão caminhos mais rápidos para você chegar ao teu destino. E muitas vezes esses caminhos cotam e fazem com que a pessoa entre na fila como um fura-fila. No meu caso, eu tive que refazer o caminho para não furar a fila. Aí vai também da consciência do motorista. O fato é que precisa, de fato, ter uma solução, não só do ponto de vista da fila da balsa, como também da nossa ligação seca, que já é uma demanda antiga, que já é uma necessidade antiga. Por mais que a dessa se esforce para atender a demanda, a situação hoje já ultrapassou o que é possível de ser atendido, a capacidade já está superada. Nosso novo governador Márcio França vem com a expectativa e traz a expectativa da ligação seca sair de fato do papel, o que vai ser muito importante para toda a nossa região e para o turismo da nossa região. E voltamos com o nosso convidado, participa hoje do Agenda do Porto, Mauro Samarco, coordenador da Câmara Setorial de Navegação da Associação Comercial de Santos e presidente do Clube do Leme. Você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde transmitimos o programa simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Mauro, de acordo com a Codesp, em 120 dias começa a recuperação dos armazéns de 1 ao 4, de 5 ao 8 serão demolidos e a expectativa é que ali seja construído um espaço que valorize o turismo e o lazer. Para a relação Porto-Cidade, o que esse anúncio significa? Olha, na verdade, até que enfim, né, esse projeto começando a sair do papel é importantíssimo. Acho que até muito mais para a cidade, né? A gente tem a área do centro precisa de uma revitalização urgente. Urgente. Muitas empresas estão saindo do centro. No nosso setor portuário, nós tivemos aí, acho que, pelo menos o pessoal de navegação, sim, quase na totalidade deixaram o centro de Santos. O que é uma pena. Então, porque ali está a história, né? Ali está a história e ali está a raiz de tudo. A raiz de tudo, a importância, acho que histórica, arquitetônica do nosso centro, as autoridades todas nessa região. Então, eu acho que com um bom projeto haverá um retorno, talvez até dessas empresas. E essa integração com o porto, o projeto é interessante porque ele abre, né, um espaço direto para a água. Sim. Então eu acho que permitindo as pessoas, né, terem mais chegar à beira do cais, né, coisa que uma hoje proximidade, né? Porque exatamente. Eu costumo dizer sempre que existe um muro. Eu não vou dizer muro de Berlim porque o muro de Berlim já caiu também. Mas existe um muro entre o que de fato a cidade vive e enxerga e o que de fato o porto é para toda essa região, né? Exatamente. A gente, pela característica geográfica da nossa região, o porto ele está muito próximo, né, à população. Então, eu acho que isso vai permitir uma integração melhor e o projeto, o equipamento de turismo para essa região
é excelente, né? Então, eu acho que é uma excelente notícia que a gente teve. E você acredita que a ideia do complexo de lazer e turismo seja a melhor destinação mesmo para essa área? Acho que sim. Não seria viável pensar em operações de carga nessa região. Eu acho que nós temos outras áreas que podem ser destinadas à operação de movimentação de grãos ou de cargas de projeto, que não uma área tão próxima. Acho que é o nosso principal ponto histórico, né, e turístico da nossa cidade. E quando a gente fala de revitalização do centro, a ideia de transformar esse espaço que hoje é um espaço totalmente abandonado, degradado, em um espaço de lazer, talvez seja o primeiro passo para a região voltar a ser atrativa, do Sim. ponto de vista da construção civil, do ponto de vista do olhar do empresário para aquela região, porque de fato hoje existe uma degradação geral no centro, tanto do ponto de vista dos imóveis, quanto do ponto de vista da segurança, da iluminação. A gente tem uma iluminação linda naquele centrinho, na 15 de novembro, mas se a gente for andar pelo centro, a gente tem problemas que precisam ser resolvidos. Nós temos questão de segurança, né? Alguns donos de estabelecimento reclamam, né, de problemas de invasão no período noturno, né? O pessoal tentando roubar equipamentos. Então, precisa melhorar a iluminação, precisa melhorar o patrulhamento. Então, acho que uma série de fatores. Eu acho que o ponto que vai dar o avanço é incentivar o investimento dos construtores para que construam, então, grandes empreendimentos na região. Então, A lei do uso e ocupação do solo vai ser fundamental para isso, Exatamente, né? Exatamente. Porque lá, aquela região, se hoje a gente não tem para onde crescer, dentro da região que hoje é o coração de Santos, que a gente pode falar que é Gonzaga hoje, né? Hoje o centro de Santos está no Gonzaga. Mas ali já não há mais para onde crescer, não há mais para onde expandir. Em contrapartida, nós temos toda aquela área que está à espera de investimento. Exatamente. A gente tem a região ali do Paquetá que está pronta para isso. Prontinha, né? Exatamente. Prontinha. Falando em obra, falando em relação Porto Cidade, finalmente, como a gente disse no primeiro bloco, foram anunciadas as obras da entrada da cidade de uma maneira mais efetiva, né? Não só no discurso, mas com assinatura, enfim, com a concessão da obra para Ecovias, e aí a gente fala da questão da mão da iniciativa privada novamente, com a expectativa de que a obra seja entregue, inclusive, em menos tempo. Essa obra é fundamental para o Porto e para a relação Porto-Cidade, né, Mauro? Sim, exatamente. Acho que para a população poder transitar, né, o direito de ir e vir, acho que garantido, não ficar período de safra parado na entrada da cidade por causa dos caminhões. E o Porto, né, que é o nosso principal produto, nosso principal ativo, né, da região, né, não pode ficar paralisado à mercê de um gargalo desse. Isso não é inaceitável. Então, ainda aguardando aí o governo federal cumprir, então, com o seu papel, né? Acho que Estado e município... Já fizeram... O município já começou, o Estado, de fato, assinou. Agora, o governo federal ainda não mostrou e ainda não disse quanto tem e se tem recurso para a obra, né? Exatamente. Eu acho que mais um assunto que vai ficar pendente ao próximo governo. E eu acho que o ministro não consegue, né? Eu acho que o novo ministro não consegue avançar com isso, né? A gente tem que continuar pressionando, né? Eu acho que esse é o trabalho que a gente tem que sempre enaltecer aí o esforço do Paulo Alexandre nessa obra em específico. Cobrança dele não falta. Não falta. Todos os eventos que estão os representantes do governo federal, o Paulo Alexandre não se furta de cobrar publicamente. Isso é uma verdade. E, claro, começou as obras, só que o município não pode arcar, nem consegue arcar com uma obra do tamanho que é preciso fazer do projeto que a gente já conhece. Exatamente. Mas acho que já é um grande avanço, né? As obras do governo do estado e do município já vão melhorar muito, principalmente a questão da população, né? E, de certa forma, isso ajuda um pouco o Porto, mas eu acho que a gente continua, então, com o trabalho para que saia logo essa obra. E a integração dos modais? A gente está falando de obra, só que quando a gente está falando de obra, a gente está falando de caminhão, né? Do modal rodoviarista. A gente ainda está
eu não digo privilegiando, mas tentando resolver o gargalo do modal rodoviarista, enquanto nós temos a possibilidade de fazer a integração com a ferrovia e com a hidrovia. Por que é tão difícil fazer essa integração? Por que a gente ainda insiste tanto no modal rodoviário? Na verdade, acho que sair desse paradigma que seja, né, uma tradição forte que nós temos no rodoviário, e então é um setor que também tem a sua força com os seus sindicatos. E a sua importância, né? A sua importância. Então, existe uma certa barreira, né, natural para que isso aconteça. Mas na questão ferroviária, nós temos, se olhar no Porto de Santos, tantas interferências, né, na linha. Então, muitas obras que precisam ainda ser feitas para corrigir esses problemas. Houveram alguns avanços, mas eu acho que a gente ainda tem muito ainda para percorrer, precisa aumentar muito o volume. Eu acho que a grande notícia que nós tivemos no momento é a questão da hidrovia. Sim. Acho que a Codesp fez um grande trabalho, aí parabéns ao presidente Zé Oliva, e agora a depender dos investimentos, mas eu acho que isso ajuda também até a questão que a gente falou agora da entrada da cidade, sim, que permite que a carga, né? Exatamente, permite que a carga ela seja transferida em algum terminal em Cubatão, até trazendo São Vicente, né, para a cadeia portuária, sim, e para então fazer o transbordo por hidrovia. Gera mais empregos, vai diminuir o impacto, então é um projeto excelente. Vem de encontro à necessidade de se ter um porto sustentável, um porto ambientalmente responsável, porque a gente deixa de emitir gases poluentes, né? Quando a gente sabe o quanto um caminhão polui a atmosfera, quanto mais o número diário de caminhões que passam por aqui. Com relação ao projeto da hidrovia, que foi lançado pela Codesp, inclusive no aniversário de comemoração de aniversário do Porto, é um bom projeto? É um projeto viável? É um projeto que, de fato, fará a diferença se a iniciativa privada abraçar o que foi apresentado? Eu acho que é mais uma alternativa, né? A gente não pode pensar que a hidrovia será um ponto principal, né, dessa mudança da matriz logística. Mas, até porque é para curtas distâncias, né? Exatamente. E não atinge todas as cargas, né? Algumas cargas ainda talvez não seja viável. Eu acho que o grande ponto é, para o investidor, qual vai ser o retorno dele. Eu acho que esse é onde nós estamos agora, né? Avaliando. A questão, né, de legislação, tudo isso, a Codesp fez o seu trabalho e agora é ver se algum grupo vai ter interesse em fazer essa operação. Eu acho que esse é o ponto agora crucial, né? O Porto de Santos, mais uma vez essa semana, contabilizou uma grande apreensão de drogas, quase 0,5 tonelada de cocaína. Só esse ano, a gente está falando aí em 4 meses, já são 3.600.000 toneladas de drogas. É certo que a tecnologia é uma aliada para a descoberta dessas cargas ilícitas. No entanto, quem acompanha todas essas notícias deve se fazer a pergunta, meu Deus, será que não tem solução para isso? Não tem como isso deixar de acontecer? Enquanto houver navio, enquanto houver transporte de carga, vai haver a tentativa de envio de drogas para fora do país? Polícia Federal, nesse sentido, enxuga um pouco de gelo? Eu acho que não. Eu vejo eu tenho uma outra visão. Eu acho que a Polícia Federal e a Receita Federal, eles, com investimento em tecnologia, estão fazendo um grande trabalho de estão deixando, inclusive, de ir para lá, né? Da droga aí. Eles estão conseguindo aprender antes. Exatamente. Então, não é uma questão de aumento do volume de drogas, então isso aumentou também as apreensões. Eu acho que um grande trabalho da Polícia e da Receita Federal, que agora tem uma combatividade muito forte. Então, é isso que incrementou a segurança, né? Sim. É um excelente trabalho que eles têm feito. Infelizmente, toda a região de fronteira, seja porto, aeroporto, sempre vai estar sensível à movimentação de produtos ilícitos, armamentos, até de pessoas, né, com documentação, tudo isso. Então, o Santos, como o maior porto,
sempre a proporção é sempre maior aqui. Exato. Isso não tem como fugir da nossa missão aqui na nossa região. Então, por isso que a tecnologia, o preparo e a qualificação são tão importantes. Exatamente. Para a gente impedir que a droga, pode até continuar acontecendo, mas certamente meia tonelada de droga a menos é um grande prejuízo para quem está querendo lucrar com isso. Acho que é um dos pontos, né? Você tem que impactar financeiramente Exato. esses grupos, né, para enfraquecê-los. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre a 4ª Revolução Industrial, a tecnologia 4.0 e sobre como o Porto está, ou não, preparado para todo esse momento. E tem também a dragagem. Até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participa do Agenda do Porto Mauro Samarco, coordenador da Câmara Setorial de Navegação da Associação Comercial de Santos e presidente do Clube do Leme. Ainda dá tempo de você interagir conosco pelo nosso WhatsApp que está aí na tela, pela nossa fanpage, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Mauro, esse ano a Intermodal teve todas as suas atenções voltadas para a área da tecnologia. Foi, inclusive, uma feira muito diferente, com um perfil muito diferente dos anos anteriores. E eu acho que reflete o momento que o mundo está vivendo. A gente não pode dizer o setor portuário está vivendo. Aliás, eu acredito que seja o maior desafio para o setor portuário. A gente está vivendo a 4ª Revolução Industrial, onde a tecnologia está e é a grande bola da vez, né? Quando a gente pensa em porto, a gente automaticamente pensa em automatização dos processos. A gente tem navios cada vez maiores, né, com a expectativa de chegarem ao nosso porto num curto espaço de tempo. E a gente tem a tecnologia se desenvolvendo muito rápido. Como é que o nosso porto de Santos, numa escala de 0 a 10, tem se preparado para esse momento? Olha, acho que se for dar uma nota, talvez o pessoal vai achar que eu estou muito rigoroso, dando uma nota muito baixa, né? A gente tem, infelizmente, acho que a velocidade das mudanças é difícil de acompanhar. Então, para o porto conseguir se adaptar, principalmente em relação aos portos mais modernos, né, em outros pontos do mundo. Quando a gente pensa, por exemplo, em Rotterdam, a gente já vê um porto totalmente automatizado, sem uma pessoa andando pelo pátio. Terminais que operam sem nenhum risco, né, de danos à carga, acidentes pessoais, uma velocidade, né, de movimentação incrível, sem paralisações, sem problemas, né, relacionados à atmosfera, à temperatura. Então, é o caminho. Acho que isso não tem como evitar que isso aconteça. Só que daí a gente traz isso para dentro dos nossos problemas aqui. Vamos trazer para a nossa realidade. Exatamente. A gente ainda está tratando de resolver a dragagem, quanto mais de falar de automação. E quando a gente fala que o decreto está paralisado por causa do TCU, então tecnologia depende de investimento. Sim. Como é que o empresário, né, vai investir no terminal, nessas tecnologias, se ele tem uma segurança jurídica? Então, a gente tem muito problema dos entraves burocráticos do país que travam, então, esses investimentos. Então, acho que a gente vai demorar muito para alcançar o nível que o mercado exige disso. Mas uma hora vai ter que acontecer, né? E esse demorar é muito arriscado, né? Porque a gente está vendo que a evolução está vindo a passos muito, muito rápidos. Se a gente for parar para pensar na distância entre o que foi a 3ª Revolução Industrial, que foi a chegada da tecnologia, a descoberta da tecnologia de informação, para o que hoje a gente vive com a internet das coisas, dominando processos simples, por exemplo, a gente vê que o tempo só está diminuindo entre uma mudança e outra. E quando a gente para e pensa, por exemplo, em Rotterdam como um exemplo, e a gente vê terminais sem ninguém, a gente pode afirmar que quem não se qualificar, quem não buscar uma qualificação, vai estar fora desse mercado. A gente acaba ainda se segurando, né, no potencial do nosso país,
da exportação de alimentos, de grãos. Então, nós não temos uma competitividade logística, né? A movimentação de carga é cara, é lenta, Sim. muita perda de carga nas estradas, mas nós somos os grandes produtores de grãos do mundo. Então, né, de certa forma, isso acaba... a gente pode imaginar até que seja prejudicial, porque se nós dependêssemos somente de produtos manufaturados, teríamos que ter a competitividade logística de uma Singapura. Né? Os terminais tinham que estar modernos. Na verdade, a gente vive na zona do conforto, a gente pode dizer isso. Então, a movimentação em termos de números globais do porto bate recorde, mas a gente está olhando sempre para esse nosso gancho, né? Enquanto que produtos como os líquidos, os containers, se não modernizar, não vai ter competitividade, né? Então vai continuar perdendo movimentação. A gente tem problema com aço, né? Os problemas que a Uzi Minas enfrentou. Se não tiver uma grande... é o grande exemplo, né? do que a falta de competitividade pode trazer, né? Vamos falar um pouquinho de dragagem? Porque depois de muita expectativa, muito estudo, um grupo formado para avaliar um novo formato da dragagem, o governo, contrariando a expectativa da iniciativa privada, definiu a concessão e não o condomínio como o modelo mais viável. Como é que o setor recebeu essa notícia? Na verdade, havia uma grande expectativa que a abertura que houve para as discussões do condomínio, de que nós teríamos um grande avanço quanto a isso. Então, não foi a notícia esperada, mas a gente, lógico, tem que olhar para frente e agora caminhar com o modelo que está sendo implantado. Um certo avanço, né, a concessão, mas sempre vai deixar um receio de que tenha ainda disputa jurídica em cima disso. Porque quando a gente fala concessão, a gente fala de, muitas vezes, abertura de licitação. Né? E quando a gente fala de licitação, a gente fala de judicialização, porque talvez a lei da licitação seja o maior obstáculo de desenvolvimento desse país. E vai haver esse risco, certamente. Infelizmente, pelo histórico que nós temos, a gente corre um sério risco de que tenha novamente alguma paralisação, uma disputa, né, que ponha aí em risco esse processo da concessão. Então, mas essa foi a definição do governo federal. Acho que o mercado tem que seguir pressionando para que as coisas aconteçam e não tenha uma paralisação do serviço, né? Você acredita que com o novo ministro, por exemplo, ele acabou de ser empossado, possa, de repente, haver uma retomada do diálogo sobre a questão do condomínio, ou isso já é uma decisão fechada e a gente tem que realmente, e quando eu falo a gente, o segmento portuário entender que é preciso olhar para frente e agora cobrar a implantação da concessão? Eu acho que a gente ainda vamos ter discussões até lá dentro da própria associação comercial para definir o que pode ser feito. Mas eu acho que a gente não pode abrir mão de continuar pleiteando um sistema mais profissional, né? Digamos assim, profissional, né? Mas assim, que funcione. Que funcione, né? Melhor. Que esteja voltado único e exclusivamente para a dragagem. Exatamente. Então, eu acho que o setor vai continuar trabalhando em prol num sistema melhor. Então, talvez, vamos ver a chegada do ministro, o que ele realmente vai definir, mas vamos tentar continuar com o diálogo. Enquanto não são conhecidos esses detalhes do novo modelo de concessão, o governo federal propõe mudança no prazo da contratação do serviço, fazer um prazo mais longo. Isso é fundamental, né? Porque eu acho que hoje o grande problema é o prazo pequeno, a judicialização, o hiato, e aí muitas vezes correndo o risco de ficar sem o serviço. Não, exatamente. Eu acho que esse é o grande benefício. Então, pensando agora no modelo de concessão, a gente, pelo menos, afasta esse problema de ter a cada 2 anos, ter que estar contratação emergencial, esses problemas todos que tivemos, principalmente nessa última licitação. Então, eu acho que podemos dizer que tivemos avanço, né, por causa disso.
Nosso tempo acabou. Mauro, muito obrigado pela tua participação hoje aqui conosco, falando de temas que de fato movimentam a nossa cadeia portuária, falando um pouquinho do Clube do Leme. Sucesso nesse teu ano à frente da presidência do clube e que esses espaços de convivência sirvam mesmo para troca de informações que beneficiem toda a nossa cadeia portuária. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço e convido a todos ao próximo evento do Clube do Leme no dia 12 de maio, a feijoada lá no Golf Clube de São Vicente, que para quem não conhece é um espaço muito especial, uma área verde linda, com o show do Grupo Tempero, então vai ser um grande evento, é só procurar por mim, qualquer diretor do clube, que os convites já estão à venda. Tá aí, fica o convite para quem quiser conhecer o Clube do Leme e conhecer o espaço, porque realmente o Golf Clube de São Vicente é lindo. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Tchau!